A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 52, e versículo de número 31 ao 34, que vai nos dizer assim: No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Joaquim, rei de Judá, recebendo uma restauração. Irmãos, quem olhasse para ele dentro de um cárcere há muitos anos, nunca imaginaria que a história dele mudaria. E até ele mesmo, talvez, já não tivesse mais a perspectiva de mudança. Mas nós vemos aqui acontecendo algo diferente com ele. Ele recebendo a restauração da sua vida. Ele podendo comer pão na mesa do rei. Ele recebendo uma vida digna novamente. Talvez você olha para o seu cenário e você diz: não tem como meu cenário mudar. Não tem ribiante urabaia como a porta abrir. Não tem como Deus restaurar minha vida, porque o cenário é totalmente contrário, porque a situação é adversa. Eu já estou aqui há muito tempo e nada muda, e Deus está dizendo da mesma forma que a história de Joaquim foi mudada, do rei de Judá, que aconteceu uma mudança na vida dele, vai acontecer também na tua história, porque Deus, irmãos, é um Deus que transforma a nossa vida. Deus é um Deus que pega aqueles que, humanamente falando, têm causas perdidas e restitui e restaura. Aqui nós vemos o rei da Babilônia restaurando a história de Joaquim. Deus diz para você: eu tenho uma restauração para a tua vida. O que você hoje olha e pensa que é o teu fim, eu vou transformar, eu vou mudar e vou trazer esperança novamente para você. Os antigos reis, irmãos, do Oriente Próximo costumavam eliminar seus inimigos. Mas aqui nós observamos que Joaquim não foi eliminado. Você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está viva porque o Senhor resolveu te poupar. Porque o Senhor resolveu te proteger. Porque o Senhor resolveu te guardar, porque Ele vai restaurar a sua história por completo. A palavra hoje, irmãos, que está aqui ao meu coração, revelada pelo Espírito Santo, é restauração. Deus vai restaurar a sua história e Ele manda te dizer que não será somente algumas áreas da tua vida, mas a restauração será completa. Irmãos, Deus é um Deus que nos surpreende quando estamos diante de cenários contrários, que humanamente falando são impossíveis de acontecer algo bom. Joaquim estava no cárcere, irmãos. Mas a Bíblia nos diz que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que ele começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Toda luta, irmãos, tem um começo, tem um meio e tem um final. Você está chegando perto do fim. Chegou o tempo aqui em que Joaquim saiu do cárcere. Você vai sair de situações difíceis. Você vai sair de situações de opressões, mesmo que pareçam que essas situações estão perpetuando na tua vida. Deus está dizendo: é uma fase e vai passar. Declare comigo: toda fase difícil está ficando para trás na minha vida em nome de Jesus. Toda fase difícil está ficando para trás na minha vida em nome de Jesus. Aqui vemos Joaquim sendo libertado. O Senhor tem libertação para você. Ele diz para você que o que Ele vai fazer será completo. Nenhuma situação opressora permanecerá na tua vida. Tem situações, irmãos, que parecem que vão nos parar, não é verdade? Tem situações que parecem que vão fazer a gente sucumbir. Tem situações que parecem que vão fazer a nossa fé vir a esmorecer, mas o Senhor está dizendo: não vai, porque eu estou te sustentando, eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu te poupei com vida até aqui, porque eu tenho um propósito de restauração na sua história. Tem pessoas que perguntaram: Deus, por que eu ainda estou nessa terra?
Deus, a minha vida é só sofrimento porque o Senhor ainda não me levou. E Deus me trouxe aqui para te responder as indagações da tua mente. Deus me trouxe aqui para te falar que ainda tem jeito para sua situação. Declare comigo: meu Deus, libera para mim uma palavra hoje de restauração. O meu Deus, libera para mim uma palavra hoje de restauração. O que Deus o que Deus vai fazer na tua história será completo. Você observa que não chegou somente uma libertação para Joaquim, mas chegou para ele também uma honra. Porque, irmãos, Deus é especialista não somente em restaurar, mas em honrar também. Ele vai trazer honra para você. Tem pessoas que foram humilhados em lugares. Você observa que em Babilônia, Joaquim estava como um prisioneiro, ele estava humilhado ali. Tem pessoas aqui que bem sabem o que é estar em lugares de humilhação. Em lugares em que você olha e só vê angústia, tristeza, você não consegue sentir alegria, sentir prazer nestes lugares. E Deus está dizendo: eu vou restaurar a sua história. E você vai ver não somente eu restaurando, eu vou tirar você de lugares de opressão e vou te honrar. Eu vou te dar uma nova história. Uma nova história, irmãos, estava sendo agora dita. Uma nova história estava sendo ordenada para a vida de Joaquim. Tem pessoas que entraram aqui neste momento que Deus fará na sua vida, assim como aconteceu na história de Joaquim. Hoje, você pode estar em um cárcere espiritual. Você pode estar passando por tantas lutas, é porta fechada, é enfermidade, é problema daqui, é calúnia dali, é levante daqui, é perseguição. E você diz: Deus, parece que eu não vou aguentar. E Deus está dizendo: aguarde, porque eu vou restaurar a sua vida. Se você ainda tem vida, meu irmão e minha irmã, é porque Deus quer restaurar ela. Se você não morreu, como muitos já pereceram, já morreram em situações piores do que a sua, você continua aí vivo porque Deus é contigo. Tem pessoas, irmãos, que não suportaram passar o que você passou. Mas você está aqui, permaneceu na presença do Senhor, crendo na palavra dele, dizendo: Deus, eu não saio da tua presença, eu continuo te glorificando, porque eu sei que o Senhor tem reservado para mim uma restauração. Eu sei que o Senhor não vai deixar minha história terminar da forma que está. Deus, ele está falando contigo e dizendo: tua história não vai findar da forma que está. Todo processo, irmãos, tem um começo, um meio e um final. Nenhum processo é eterno. Não, bote isso na sua cabeça: não existe processos eternos. Chega um momento em que Deus finda o processo na nossa vida. Declare comigo: eu creio que Deus vai findar processos na minha vida. Eu creio que Deus vai findar processos na minha vida. A Bíblia nos diz que Evil-Merodach falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo em Babilônia. Ele recebeu um lugar de honra, porque quando Deus quer fazer, irmãos, ele faz dessa forma, ele honra. E ele está dizendo para você: eu vou te honrar. Ele está dizendo para você: eu vou trabalhar na sua vida de maneira especial. Talvez você está olhando para muita gente dizendo: mas fulano viveu isso e não conseguiu chegar. Ciclana está vivendo isso até hoje e a vitória não chegou. Deus está dizendo: na sua vida é diferente. Joaquim viveu algo diferente. A restauração de Deus para você é diferente e você sabe do que Deus está falando. A promessa de Deus sobre a sua vida é diferente. Deus tem algo grande para fazer na sua história. Versículo 33. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. As vestes do cárcere ficou para trás, foram mudadas. Deus está mudando até suas vestes. Deus vai mudar a sua história por completo, meu irmão e minha irmã. Não vai ficar mais nem lembrança do que você passou, porque grandes coisas fará o Senhor por você. Quando eu vejo aqui que as vestes de Joaquim foi mudada, eu me lembro das vestes de José. José também teve as suas vestes ali mudadas. E ele foi se apresentar a Faraó e dali em diante a vida dele mudou. A vida de José também foi restaurada. Deus vai mudar tudo na tua história. Você não vai lembrar mais do passado, com dores, como você hoje pensa. Só de você lembrar de algumas coisas te dói. Por quê? Porque você ainda não viveu a restauração. Porque você ainda não viu Deus restaurar. Você até mesmo no seu coração, quando escuta uma palavra como essa, duvida, porque você olha para o cenário e você diz: o meu cenário é totalmente contrário. Pois é, Joaquim estava dentro de um cárcere com vestes de prisioneiro, mas houve restauração na história dele. Um homem chamado Evil-Merodach serviu de canal de bênção na vida de Joaquim, rei de Judá. Deus está dizendo para você: eu tenho restauração e eu uso quem eu quero. Se eu quiser, uso alguém para servir de canal de bênção na sua vida.
Deus vai mover o coração de pessoas para te abençoar, irmãos. Isso é Bíblia. Você observa que isso aconteceu na história de José. O faraó, ele tratou José benignamente. Por quê? Porque Deus estava com José. Quando Deus está conosco, irmãos, Ele mesmo faz o impossível acontecer. Ele mesmo traz restauração para a nossa vida. E Ele usa quem Ele quiser. Nós não temos que entender o que Deus faz. Não queira entender quem Deus vai usar. Não queira entender a porta que Deus vai abrir. Não queira entender quem vai ser canal de bênção na sua vida. Só seja uma pessoa que vive as bênçãos de Deus. Até porque as bênçãos de Deus, irmãos, são para serem vividas e não compreendidas. Nem tudo a gente vai entender na presença de Deus, não é verdade? A gente não vai compreender quem Ele vai usar. Aqui estava um rei babilônico servindo de canal de bênção na vida de Joaquim, rei de Judá. A Bíblia também vai nos dizer que um rei babilônico chamado Nabucodonosor serviu de canal de bênção na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia vai nos dizer que Dário e Ciro fizeram Daniel prosperar. Então tem coisas que a gente não compreende, irmãos. Quem Deus vai usar não importa. O que importa é que os propósitos de Deus vão se cumprir. O que importa é que a restauração vem de Deus. Se vem de Deus, para minha vida é bênção. Se vem da parte de Deus para minha história, eu só preciso receber e agradecer. Tem muita gente, irmãos, que não vive milagres porque quer entender tudo. E milagres não se entende, não dá para entender, não tem explicação. A gente vive. A gente não compreende os meios que Deus vai nos abençoar, as pessoas que Deus vai usar, o que Ele vai querer fazer na nossa vida para restaurar a nossa história. Mas o que importa é que a restauração é de Deus. Declare comigo, eu não vou querer entender a restauração, eu vou viver. Eu não vou querer entender a restauração, eu vou viver. Você vai viver a restauração de Deus. Quando você busca viver, você é abençoado. E o peso de querer entender tudo sai de você. Nem tudo você vai entender. Quem vive por fé, irmãos, não entende tudo. Quem vive por fé crê naquilo que não contempla. Então, se vem de Deus e é fruto ali da sua fé, você só tem que usufruir e acabou. Usufrua do que Deus vai colocar nas suas mãos. Seja uma pessoa que recebe as bênçãos de Deus e não questiona o que Deus está fazendo na sua vida e quem Ele está usando. E da parte do rei da Babilônia, versículo 34, lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante todos os dias da vida dele. Nós observamos aqui, irmãos, que além de receber todos os privilégios, além de sair de dentro da prisão, além de ter sua veste mudada, além de comer pão diariamente na mesa do rei, que era algo de prestígio, de honra, nós observamos que o rei Joaquim também recebia uma pensão diária. Quando Deus quer, irmãos, Ele restaura a nossa história por completo. Não importa o que você perdeu, mas quando Ele quer fazer, Ele faz, irmãos, com força mesmo. Ele faz pra gente entender que Ele é Deus. Você lembra da história de Jó? Quando o Senhor restaurou a história de Jó, o Senhor deu tudo em dobro. Deus está dizendo, você vai, depois dessa prova, você vai ter mais do que o que você tinha. Mais alegria. Você pensou que um dia teve alegria? Pois é, você vai ter mais. Você vai ter mais paz. Você vai ver Deus trabalhando de maneira extraordinária na sua vida financeira, na sua saúde. Depois de todo o processo, se você continuar perseverando, se você não desistir, o Senhor manda te falar que a restauração será completa. Declare comigo, eu creio que a minha restauração será completa. Eu creio que a minha restauração será completa, não somente libertado, mas também honrado, rei Joaquim. Ah, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer restaurar, Ele restaura. E Ele está dizendo para você, eu vou fazer. Eu quero fazer na tua história a mesma coisa que aconteceu aqui com Joaquim. Deus sabe que você precisa de libertação. Deus sabe que você precisa de paz. Deus sabe que você precisa de restauração. Deus sabe que você precisa de uma história nova, de um tempo novo. E Deus está dizendo, eu vou fazer além do que você imagina. Eu vou te tratar benignamente. Eu vou restaurar a tua história. Não fique pareando a sua vida com a vida de outras pessoas. Não fique comparando o que aconteceu na vida delas, achando que vai acontecer na sua também. Você tem um Deus que te escolheu e Ele quer fazer na sua vida algo sobrenatural. Declare comigo, o meu Deus é Deus de sobrenatural e eu creio nisso. O meu Deus é Deus de sobrenatural e eu creio nisso. Deus não deixa a obra pela metade. E Ele manda eu te falar que será completo o que Ele vai fazer.
O rei Joaquim aqui, com certeza, irmãos, ficou como quem sonha. Como diz, né, a palavra do Senhor no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Só quem vive a restauração de Deus sabe o que é ficar como quem sonha. Os filhos de Israel, no Salmo 126, ficaram como quem sonha após o exílio. E aqui nós vemos o rei de Judá vivendo uma restauração. E com certeza ele também ficou como quem sonha. É isso que Deus tem reservado para aqueles que colocam a confiança nele. É restauração, libertação, honra, que somente Deus pode entregar para a sua vida, amém? Da mesma forma que a história de Joaquim foi restaurada por completo, que a história de José também foi restaurada por completo, Deus vai restaurar a sua história e o nome do Senhor dos Exércitos será glorificado na sua vida e você saberá que Deus não te esqueceu, que Deus não te abandonou, mas que Ele sempre esteve contigo diante de todo esse processo e que Ele te manteve com vida para que você pudesse viver os propósitos dEle, porque Ele ainda tem um plano na sua vida. É por isso que você ainda está nessa terra. Eis aí a resposta para as suas indagações. Se você está aqui ainda nessa terra, se Deus te mantém com vida, é porque Ele ainda tem um propósito para fazer na sua história. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela restauração que será completa, na vida dos teus filhos. Pai, eu creio que tu és um Deus de coisas grandes, Pai, de coisas sobrenaturais, Pai, que acontecerá, como aconteceu aqui na história do rei Joaquim, como houve restauração na vida dele, Pai, como houve libertação, como houve honra. Eu creio que também haverá na vida dos teus filhos, porque o Senhor é um Deus de surpresa. O Senhor é um Deus que surpreende, aqueles que confiam, aqueles que aguardam no Senhor. Ah, Pai, o Senhor é um Deus que não nos deixa frustrados, mas o Senhor, Pai, nos abençoa, abre portas, Senhor, traz cura, traz libertação, traz restauração, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor é Pai, o Senhor é amigo, Pai. E eu creio que haverá restauração na vida do teu filho, da tua filha, como houve na vida do rei Joaquim, Pai, que era o rei de Judá aqui. Eu creio, Pai, que será completo o que o Senhor fará, que o teu nome será glorificado de maneira extraordinária e todos saberão que tu és Deus, Pai, na vida do teu filho e que ele é um escolhido teu, que a tua filha também é uma escolhida tua, porque quando o Senhor escolhe, ninguém pode invalidar. Quando o Senhor chama, Pai, ninguém pode anular. E eu creio, meu Deus amado, que tu és um Deus que está contemplando, que chamou, que escolheu e que vai fazer milagre, que a restauração, Pai, vai vir dos céus para a nossa vida. Não importa, Senhor, quem o Senhor vai usar, o que importa é que a restauração será completa. A gente não tem que entender, nós só temos que viver os teus propósitos e estamos aqui, Pai, para vivermos a restauração por completo, como o rei Joaquim aqui também viveu. Nós cremos, Pai, que nenhuma situação de opressão, Pai, nenhuma situação de tristeza, de angústia, meu Senhor, é para sempre, mas o Senhor é o Deus que finda a prova e nos dá vitória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, que haja resposta, Pai, para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção, Pai, que o Senhor prospere, conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, Espírito Santo de Deus, e falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que a restauração será por completo. Deus não te esqueceu, Ele não te abandonou, mas Ele vai trazer para você libertação, restauração e vai mostrar para você que você tem um dono e que Ele tem um grande propósito na sua vida. Não desista, não pare porque a situação está difícil, pois no de repente Deus pode mudar a sua história por completo. Certamente, meu irmão e minha irmã, Deus te surpreenderá. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo e essa restauração, declare amém.